Confira detalhes sobre a trajetória de Sofia Massafera, filha dos atores Cauã Raymond e Grazi Massafera. Nascida em 23 de maio de 2012, a jovem é fruto do relacionamento de 6 anos do ex-casal, que chegou ao fim em 2013. A boa convivência entre os pais permanece evidente, como pôde ser visto na recente celebração dos 13 anos de Sofia. O tempo passou rápido e Sofia já impressiona pela estatura, superando a altura da mãe, que tem 1,73 metros. Atualmente os atores compartilham a guarda da filha e de vez em quando, dividem com o público algumas curiosidades sobre a rotina e os gostos da herdeira. Em entrevista ao programa É de Casa da TV Globo, Cauã contou que a jovem é uma grande entusiasta de séries sul-coreanas. Além dos interesses pessoais, a relação de Sofia com os pais é marcada por muito carinho. Prova disso são as constantes demonstrações de afeto, como quando ela presenteou Cauã com um diploma simbólico de melhor pai. Grazi Massafera, por sua vez, também se dedica a realizar os sonhos da filha. Quando a cantora Olivia Rodrigo se apresentou no Lollapalooza Brasil, em 2025, a atriz fez questão de acompanhar Sofia ao show. Em depoimento à CNN, Grazi revelou quanto a filha influencia seu repertório musical. "Estou escutando por causa dela, para ser bem sincera. É impressionante como o tempo voa, e a gente percebe isso muito mais quando olha para a nova geração que está surgindo diante dos nossos olhos, quase como se tivéssemos acompanhado cada passo desse crescimento." Quando falamos de Sofia Massafera, estamos falando de uma jovem que, mesmo sem ter buscado os holofotes, nasceu sob o foco intenso do público. Afinal, ela é a união de dois dos nomes mais icônicos e midiáticos da televisão brasileira contemporânea. Para entender quem é a Sofia, precisamos olhar para os pais, Grazi Massafera e Cauã Raymond, que formaram, durante 6 anos, um dos casais mais admirados do país. Grazi, que veio de Jacarezinho, no Paraná, trilhou uma trajetória cinematográfica, saindo de um reality show para se tornar uma das atrizes mais respeitadas e talentosas da sua geração, provando que o talento supera qualquer preconceito inicial. Do outro lado, temos Cauã, um ator que construiu uma carreira sólida, marcada por papéis densos, séries aclamadas e uma presença magnética que o colocou no topo do escalão dos grandes galãs brasileiros, mas sempre com um pé na seriedade artística. A história deles começou em 2007, e o nascimento de Sofia, em maio de 2012, foi o ápice de um relacionamento que, embora tenha chegado ao fim em 2013, deixou como legado um exemplo raro de maturidade no mundo das celebridades. A forma como eles conduzem a coparentalidade é, na minha visão, uma aula de civilidade. É muito comum vermos divórcios turbulentos no meio artístico, com exposições desnecessárias, mas o que Cauã e Grazi construíram, e que hoje a gente vê refletido na Sofia, é uma relação pautada pelo respeito mútuo e pelo foco total no bem-estar da filha. Eles conseguiram manter a privacidade da Sofia preservada na medida do possível, mesmo sendo impossível esconder o crescimento de uma menina que, geneticamente falando, herdou a elegância e a estatura dos pais. Aliás, esse detalhe sobre a altura da Sofia, que já ultrapassa a da própria Grazi, é quase uma metáfora visual de como o tempo passa depressa. Parece que foi ontem que víamos fotos de paparazzi da Grazi com ela no colo, e agora estamos vendo uma adolescente que já tem seus próprios gostos, suas próprias opiniões e uma personalidade que começa a se desenhar de forma muito nítida. O que eu acho fascinante nessa transição é como a Sofia traz seus pais para a realidade da cultura pop atual. Esse exemplo do interesse dela por séries sul-coreanas ou a influência que ela exerce no gosto musical da mãe, como o episódio recente do show da Olivia Rodrigo, mostra uma troca geracional muito bonita. Antigamente a gente via os pais ditando o que os filhos deveriam ouvir ou assistir, mas aqui a gente vê um movimento inverso, a Grazi se atualizando, escutando o que a filha gosta, entrando no universo da Sofia para criar essa conexão. Isso revela muito sobre a criação que ela está recebendo. A Grazi sempre foi muito aberta sobre sua própria trajetória de vida, vinda de uma realidade simples, e me parece que ela transmite para a filha essa leveza e essa busca pela autenticidade. Já o Cauã, com seu lado mais introspectivo e disciplinado, parece equilibrar essa equação, oferecendo um suporte que vai desde o apoio emocional até o acompanhamento diário. Quando a gente olha para trás, para as polêmicas e os rumores que cercaram a separação de Grazi e Cauã lá em 2013, e compara com a harmonia que vemos hoje, em 2025, fica claro que a Sofia foi o grande elemento de união e evolução deles. Eles tiveram que aprender a se reinventar como ex-casal e se consolidar como pais. Esse diploma de melhor pai que a Sofia deu ao Cauã é um símbolo muito forte.
Em um ambiente onde o ego dos artistas muitas vezes fala mais alto, ver essa demonstração de afeto público, sem alarde, apenas como um gesto genuíno, me faz acreditar que existe sim a possibilidade de manter uma família funcional, mesmo com as pressões externas da fama. Eu particularmente acho que a televisão brasileira e a cultura das celebridades ganham muito com esse exemplo. Não se trata de vender uma imagem de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas de mostrar que o respeito pode prevalecer sobre qualquer rancor do passado. E essa correlação entre o passado e o presente é o que torna a história da Sofia tão interessante para quem acompanha o mundo dos famosos. Ela não é apenas a filha dos astros, ela é o resultado de uma história que começou há quase 2 décadas e que continua se transformando. O fato de ela hoje transitar entre o mundo da música pop, das séries internacionais e da vida cotidiana de uma adolescente comum, tudo isso enquanto é vigiada pelos olhos do público, exige uma estrutura emocional muito grande. E pelo que vemos, ela tem essa estrutura. A Grazi sempre fez questão de manter os pés da filha no chão, talvez por ter vivido uma ascensão tão meteórica e ter sentido na pele o peso de ser julgada pelo público. Na minha visão, o cenário geral para Sofia é de muita expectativa. Todo mundo quer saber se ela vai seguir o caminho da dramaturgia, se vai se interessar pela moda ou se vai trilhar um caminho completamente diferente. Mas vendo de fora, o que mais me chama a atenção não é o futuro profissional dela, mas a forma como ela está sendo guiada. A Sofia parece ser uma menina que tem consciência do seu espaço, que valoriza as pequenas coisas, como o tempo passado com os pais, e que consegue navegar entre o privilégio de ser filha de quem é e a vontade de ter sua própria identidade. Isso mostra que por trás das câmeras existe um trabalho de base muito bem feito. É uma lição para todo mundo que acha que o mundo das celebridades é apenas brilho e superficialidade. Quando a gente vê uma relação de pai e filha tão próxima como o Cauã e a Sofia, ou uma mãe que se esforça para entender o universo da filha, como a Grazi, a gente entende que no fim das contas a família é o que sustenta tudo. É o alicerce que permite que eles continuem brilhando em suas carreiras enquanto mantêm a sanidade. É um prazer acompanhar esse crescimento, não como quem vê um produto, mas como quem vê uma história real, humana e acima de tudo, pautada por um carinho que o tempo não desgastou. E que venham os próximos capítulos porque, pelo que estamos vendo, a Sofia Massafera está apenas começando a escrever a sua própria trajetória.